Olá a todos, hoje é dia 31 de março de 2024, meu nome é Celso Cordeiro e, invariavelmente, vou tratar aqui sobre questões envolvendo nosso sistema de justiça, que, na verdade, já está mais do que provado que é um sistema de injustiça, que está contaminado desde da primeira instância até as cortes superiores. Senhor, eu vou trazer alguns fatos que ocorreram, e esses fatos, quem quiser questionar, eu sempre falo, eu quero indagar, quero questionar você, para que você comprove. É com imensa satisfação que, quando isso ocorre, eu possa demonstrar. Porque percebam, senhores, eu me reuni com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o então presidente Humberto Martins, ministro Humberto Martins. Eu sentei à mesa fisicamente, sentei à mesa naquele programa Fale com o Presidente. Eu estava em Brasília e sentei à mesa para poder conversar com ele. Antes de eu sentar na mesa, uma outra pessoa foi atendida. E antes de eu me colocar lá na salinha de espera, que é um imenso saguão, me pediram o meu celular. Entrega o celular, para que não pudesse fazer nenhum tipo de registro. Como todos sabem, invariavelmente, eu me grampeio, eu gravo tudo. Então, eu entreguei o celular, mas só que eu estava grampeado. Pois bem, sentei à mesa com o Humberto Martins e ali tinha um grupo de repórter, aí não sei de qual mídia, mas tinha na repórter, câmera de televisão, aquele negócio todo, pessoal anotando. E quando o presidente Humberto Martins me perguntou por qual motivo eu estava ali, eu peguei e já comecei. É porque tem uma organização criminosa lá no estado do Rio de Janeiro obrigando a população a pagar por um serviço de esgotamento sabidamente não prestado. E temos, infelizmente, envolvimento de pessoas do Poder Judiciário. O presidente, quando ouviu aquilo, quase, caiu da cadeira, Um assessor dele bateu nas minhas costas, calma, não, eu tô calmo, só apenas estou falando o que está acontecendo. Bom, gente, peguei e falei tudo isso que eu venho falando nos meus vídeos, expus ali para o presidente Humberto Martins, que é do 5º Constitucional, oriundo aí da OAB. Pois bem, dali ele me encaminhou para o ministro Sérgio Cuquina, que era o presidente lá, de um setor que tratava aí dos recursos repetitivos. Eu peguei, fiz uma audiência virtual com ele, gravado, a audiência virtual, estava em Brasília, mas fizemos uma audiência virtual, e eu expus para ele que tudo estava acontecendo, principalmente, eu sempre disse o seguinte, olha, o ministro, eu não estou aqui, não quero entrar na discussão, se a tese firmada realmente é essa, de que basta ocorrer o despejo de esgoto na rede pluvial para dar como concluído o serviço, dispensando o tratamento, apesar de estar sendo contratado e pago. Agora, toda a tese firmada em sede de recurso repetitivo, ela tem que ser aplicada em todos os casos idênticos. O ministro, não, mas não é a melhor solução e tal. Pois bem, o ministro me ouviu, diante do que eu falei, gravado, registrado, e ele sabia que estava sendo gravado. Já o presidente da STJ, Humberto Martins, não sabia que estava gravando, e quando eu revelei que estava gravando lá para o setor de inteligência, se não me falha a memória, o nome de duas pessoas que entregam, que é o Luiz, você gravou, eles ficaram absolutamente revoltados, indignados, quando descobriram que eu estava gravando. Mas é importante que eu diga isso, porque se alguém me questionar, está aqui, está gravado. Essas informações foram passadas para o ministro Humberto Martins, foram passadas para o ministro Sérgio Cuquina, que infelizmente veio a falecer, acho que no ano passado, de 2022, parece, salvo engano, 2023, faleceu. Mas ele me encaminhou para o então, hoje, relator do recurso repetitivo,
que é o RESP 1339313, que é o ministro Sérgio Kukina, que após ouvir tudo isso que eu estou dizendo para vocês, né? Peraí, ministro, tem alguma coisa errada. Se essa tese diz que apesar do contrato você vai prestar todas as 4 etapas, né? O valor cobrado e recebido é para cobrir seus custos, mas a concessionária não tem a obrigação de prestar, bastando que ocorra um mero despejo de esgoto na rede pluvial para dar o serviço como concluído. Então isso tem que ser aplicado em Brasília. Vamos jogar o esgoto aqui na rede pluvial de Brasília, vamos jogar em Copacabana, na Barra da Tijuca, em todas as regiões, na verdade em todo o território nacional, porque é disso que trata a orientação firmada em série de incidentes de resolução de demanda repetitiva. É para pacificar a matéria. Não. Essa não. A interpretação ela tem que guardar uma boa fé, né? Tem que guardar a boa fé das interpretações jurídicas. Pois bem, senhores, o ministro Sérgio Kukina, essa audiência era virtual também, e ele não sabia, porque através do OBS eu gravei, né? Ele não sabia que estava sendo gravado. Mas ele assumiu um compromisso e deixou claro ali, pelo menos, na coisa, se alguém, volto a dizer, quem quiser, eu disponibilizo aí um link, qualquer coisa para vocês poderem ver que absolutamente o que eu estou dizendo, eu sempre desafio, primeiro, que me prove que eu esteja mentindo, porque eu estaria perdendo a minha credibilidade, e isso aí eu cuido com o maior zelo. Eu não minto, não crio nenhuma falácia, nada, justamente para não perder a credibilidade. Então o ministro Sérgio Kukina, quem tiver curiosidade, pode ir lá no RESP 1339313, desde o início do ano passado, ele assumiu um compromisso de levar isso para revisão, esse tema para revisão, para ficar esclarecido. Desde o ano passado. E até hoje, absolutamente nada, ele levou para o seu gabinete, nada. Houve a manifestação do da Procuradoria Geral da República, né, concordando com aquilo que eu falei. Peraí, como assim as pessoas vão contratar um serviço, que aliás é preciso esclarecer para os senhores, que a natureza do serviço é de saúde pública, o serviço de esgotamento sanitário tem a finalidade de garantir uma proteção à saúde humana e ao meio ambiente, através, né, por mais óbvio aí, da não contaminação do meio ambiente, para que doenças evitáveis não sejam disseminadas no seio da população. Senhores, olha só, dito isso, se vocês forem no rol de direitos humanos da ONU, olha só, o serviço é tão importante que consta do rol de direitos humanos da ONU, tá lá. Questão do saneamento básico, dentre eles está lá inserido o serviço de esgotamento sanitário. Agora, o ministro Sérgio Kukina, passado um ano e pouco, nada foi feito. Aí, a segunda turma, porque a gente faz aí um barulho enorme, a segunda turma, em determinado momento, aí está lá Francisco Falcão, o Mauro Campbell, o Og Fernandes, a Suzete Magalhães, Herman Benjamin. Um deles, parece que é a Suzete Magalhães, parece que hoje é presidente da STJ, salvo engano, ela não mais integra, entrou um outro ministro. Mas eles disseram o seguinte, preste atenção, absolutamente correto. Eles disseram assim, olha, nunca foi o intuito do recurso repetitivo transformar o inadmissível ilícito antissanitarista, antiambiental e anticonsumirista em lícito contratual remunerado. Que o mero despejo de esgoto na rede pluvial não é serviço a ser remunerado. Perfeito, é isso que exatamente se espera. Os ministros do STJ, eles firmaram o entendimento de que o serviço de esgotamento sanitário, segundo lá, baseando lá no decreto 7.217, né, de 2010, dizendo, olha, o serviço de esgotamento sanitário, na verdade, é constituído por 4 etapas. A, coleta. B, transporte. C, tratamento. E D, né, a disposição final adequada no meio ambiente. Então, o serviço poderia ser contratado, né,
de forma parcial, bastando, portanto, por mais óbvio, que estivesse presente uma das etapas, que já estaríamos aí presentes, né, um serviço a ser remunerado. Claro, dentro da honestidade que se deva se esperar, né, das decisões judiciais, né, que desde que fosse aquilo que foi contratado e que o valor recebido fosse para cobrir as etapas prestadas. Está no contrato só a coleta? É só a coleta? Então, vamos contratar só a coleta. Contratada a coleta, o valor paga para cobrir os custos da coleta. Agora, os brasileiros, né, o tribunal, eles se superam, né? Existe uma estrutura, o sistema de justiça está contaminado, né? Porque passaram a dizer, senhores, olha só o absurdo que é uma situação dessa. Passaram a dizer que contrata-se todas as 4 etapas, paga-se por todas as 4 etapas, mas basta estar presente apenas uma das etapas está presente para configurar a prestação do serviço. Ou seja, basta que a empresa preste uma etapa para fazer jus os valores cobrados e recebidos pelas 3 etapas, transformando em 100% de lucro. Pô, um negócio desse, alguém consegue sustentar uma excrescência dessa, um troço desse, publicamente? Não, é exatamente isso que os ministros não fazem. Gente, olha só, os ministros, em algumas decisões isoladas, tentando esconder, eles passaram a dizer o seguinte: olha, está presente ali uma etapa, então pode cobrar por todas. Aí você questiona, mas peraí, ministro, o contrato é para as 4, como assim? Não tem alguma coisa errada. Não sei o que e tal, e mantém a decisão dizendo que a concessionária pode cobrar os valores. Aí você fica assim, tem alguma coisa errada. Gente, hoje, o que está acontecendo, né? Eu não tenho papas na língua, né? Veja bem, faça uma investigação, né? Para saber, né? Uma questão contábil, para verificar para onde está indo o dinheiro, né? Que a concessionária cobra e recebe o serviço não prestado. Por que eu estou dizendo isso? Uma auditoria, né, fiscal, contábil, porque você vai ver que invariavelmente, e tem muita gente que questiona isso, que escritórios de advocacia, estou falando de escritório de advogado, escritório de advocacias, com laços sanguíneos, com a alta cúpula do Poder Judiciário, sendo contratado e recebendo os valores, para que uma decisão dessa, né, esteja sendo tomada naqueles processos aos seus cuidados. São milhões e milhões de reais que esse escritório de advocacia recebe, contratados a peso de ouro. Afinal de contas, né, eles conseguem fazer com que documentos inexistentes sejam tratados como se existência fosse. Eu digo isso porque nunca houve uma autorização por parte do município do Rio de Janeiro para que sua rede pluvial pudesse receber esgoto in natura. Eu friso isso porque as galerias de águas pluviais, quando ausente o serviço de esgoto, e isso desde da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que é datada de 1988, excepcionalmente, se o proprietário do imóvel, ele próprio, diante da ausência do serviço da rede pública de coleta de esgoto, ele possa ele mesmo fazer o tratamento de esgoto. Então ele vai ter que ter no seu imóvel uma caixa de gordura, uma fossa séptica e um filtro anaeróbico, ou um dispositivo bidigestor, ou algum outro dispositivo que promova aí o tratamento do seu esgoto, de modo que o líquido resultante desse tratamento garanta uma proteção à saúde humana e ao meio ambiente. Nesse caso, ele pode ser lançado em sumidouro, vala de infiltração ou na própria rede pluvial. Afinal de contas,
é algo que já não faz mal ao meio ambiente. In natura, vocês não vão ver absolutamente nada. Se vocês deram a Lei Orgânica do Município, artigo 486, que fala sobre a obrigatoriedade de fazer o tratamento prévio adequado. O artigo 487 da Lei Orgânica diz lá que é vedado ao município implantar a rede de águas pluviais em conjunto com esgoto. A Lei Complementar 111/2011 do município do Rio de Janeiro, no seu artigo 225, inciso 7º, que remete ao inciso 8, que remete ao inciso 7, diz lá que o tratamento adequado é aquele que garanta uma proteção à saúde humana e ao meio ambiente. Então você já tem um padrão, não é qualquer tratamento. Gente, a minha parte, né? Não que eu fale para vocês, estou fazendo isso por conta da população, não é por conta do meu caráter, da minha natureza. Porque eu comprei essa briga e estou levando ela, né? Aí, faz as últimas consequências, já me prenderam, eu não tenho coisa, fiquei 13 dias em Bangu 10 dias em Bangu 8, né? Saio de lá e continuo falando a mesma coisa. A OAB me excluiu, mas me excluiu não porque eu tenha processo de desvio de dinheiro, longe disso, mas quem tem 3 processos de suspensão automaticamente é excluído. E eles me suspenderam 5 vezes, 2 preliminarmente, que não deu em nada, né? Tentaram me calar, eu não coisa, me suspenderam, 1 não me calei, 2 não me calei, 3, e me excluíram e não estou me calando. Gente, para fechar, eu não tenho o número de cabeça aqui, mas o STJ aí, os ministros, Francisco Falcão, próprio Sérgio Coquina, esse que falou que ia levar, né, o RESP, né, o recurso repetitivo para revisão, para esclarecer, tem que ser para todo mundo. É para jogar, está dispensando o tratamento, apesar de estar contratado e pago, é para jogar na rede pluvial, destino ao meio ambiente, in natura. Então tem que fazer em Brasília, tem que ser em todas as regiões. Não pode se voltar só contra a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas, pois bem, né, o ministro Francisco Falcão e o próprio Sérgio Coquina participaram de um julgamento do Clube de Recife, lá em Recife, Pernambuco, se não me engano, né? Ali no litoral, porque o clube sofreu uma fiscalização e ficou constatado que ali o tratamento do esgoto ali gerado estava deficiente. Não porque não tivesse o tratamento não estava ausente, apenas já estava saturado. Ele teria que ser modernizado, teria que ver obras ali para poder adequar, né, as novas exigências ambientais. Então, tinha que fazer obra. O ministro que participaram aí, foi um acórdão, quando se fala em acórdão, é porque foi um colegiado que julgou, não foi um juiz, um ministro isoladamente. Salvo engano, deve ter sido os ministros da segunda turma, porque tem o Francisco Falcão, o Sérgio Coquina, Mauro Campbell, Benjamin, acredito, e o ministro novo lá, que coisa. Mas o que acontece? Esse processo desse clube chegou ao STJ, porque o autor era o Ministério Público, né? Parece, é o Ministério Público. E ele recorreu, porque o clube vinha ganhando. Peraí, não tem nenhuma comprovação que houve dano ao meio ambiente, não houve dano ao meio ambiente. Nós vamos aqui fazer as obras e tal, mas não houve dano, porque eles queriam que o clube fizesse aí uma compensação, dano moral coletivo, né, pelo crime ambiental, mas sem comprovação do dono. Esses ministros, aí eu tenho que rir, né, as pessoas, que negócio, é uma oportunidade dos ministros falarem, não, peraí, se explicar, quando são questionados, quando são expostos, é uma oportunidade para que a nossa mais alta corte infraconstitucional do nosso país, a Corte Cidadã, tenha
tem a oportunidade de esclarecer. Peraí, não, aqui é assim, vamos esclarecer o que está acontecendo. Por quê? Os ministros reformaram as decisões das instâncias inferiores, condenando o clube. Porque, segundo o ministro, uma vez comprovado que houve, né, o lançamento de esgoto sem um devido tratamento no meio ambiente, não há o que se falar em prova. Não tem que provar que houve um dano aos atóis, lá, né, a questão lá do mar, mortandade de peixe, não tem que provar nada. Basta ocorrer, né, o ilícito, né, a poluição, que já está comprovado, né, a obrigação de fazer a reparação. Aí você fala assim, como assim? Se estão dizendo que aqui na zona oeste do Rio de Janeiro o esgoto ele pode ser lançado in natura num meio ambiente, agora peraí, Celso, peraí, caramba, Celso, não é qualquer meio ambiente, não é na Barra da Tijuca, não é em Copacabana, não é em Niterói, não é. Tá falando aqui da Baía de Sepitiba. Baía de Sepitiba. Porra. Região pobre. Ali é outra coisa. Ali tem direito a não ter direito. Ali pode contaminar. Ali pode jogar esgoto. Não é isso, ministro Sérgio Cuquina? Hein, Sérgio Cuquina? Francisco Falcão? Mauro Campbell? Benjamin, aquela sustentação lá que eu fiz aí com o senhor em Brasília, que o senhor disse que o despejo de esgoto na rede pluvial é um crime, ainda mais quando chove, chuva torrencial, muito comum aqui no município do Rio de Janeiro. O esgoto invade ruas e casas através do transbordo das águas pluviais, água de chuva misturada com esgoto. Mas aí, né, num gabinete, né, a impunidade, vá. Aqui é outra coisa, pô, joga aí. Que é o escritório que tá lá? Sérgio Bermudes? Sveiter? Siqueira Castro? Dane, mano. Joga aí. Joga favorável aí a concessionária. Tem coisa tão. As coisas são tão absurdas que os ministros, né? Várias decisões, foram várias, dizendo que nunca foi intuito do recurso repetitivo transformar o inadmissível em ilícito, antissanitarista, antiambiental e anticonsumirista em ilícito contratual remunerado. Que o despejo de esgoto e tratamento na rede pluvial não é serviço a ser remunerado. Essa é a correta leitura do recurso repetitivo. Porra, bonito. Quando se fala assim, opa, graças a Deus, justiça. Essa é a que a gente espera. Mas, Tribunal do Rio de Janeiro, juízes de primeira instância, subordinados, eles são subordinados aos seus superiores. Não tem negócio de autonomia, não. Tá jogando na rede pluvial. Caraca. Porra, tá foda pra julgar essa porra. Essa porra tá dando muita repercussão. Tem um maluco aí abrindo aí pra todo mundo. Até porque, peraí, tem um contrato. Olha só, tem um contrato. O contrato é pra prestação de todas as 4 etapas. O valor cobrado é para cobrir os custos de todas as 4 etapas. Ministro Benjamin, aquilo que contratualmente está determinado tem que ser cumprido. Pode prestar uma das etapas e cobrar? Benjamin, ministro, desde que tenha sido só aquela contratada. Mas de qualquer forma, não contratou o tratamento, então o tratamento será feito pelo proprietário do imóvel. Mas alguém tem que fazer, né? Caso contrário, o esgoto vai in natura para o meio ambiente. Vai lá em Brasília, lá em frente ao STJ, para lá e pega a água do rio Cabuçu-Piraquê, né, um caminhão, um monte de caminhão, joga lá. O problema é que vocês vão arrumar. Não, ministro? Não, segunda turma?
Primeira também, as duas turmas. Né? A segunda turma, da primeira turma eu conheço pouca gente, mas na segunda, né, o presidente era o Francisco Falcão, a Benjamin, Mauro Campbell, Og Fernandes, a Suzete Magalhães, me parece que a Suzete Magalhães, salvo engano, me parece que ela hoje é presidente do tribunal, entrou um outro no seu lugar. Salvo engano, houve uma troca de um ministro aí. Mas tem um contrato. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, inciso 9, diz lá que o fornecedor de serviço não pode ter opção de não concluir o contrato, embora obrigando o consumidor. Para concluir o contrato, tem que prestar o serviço que foi contratado. O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor diz que o serviço tem que atingir a finalidade pelo qual ele se destina. Conforme eu disse, é para garantir uma proteção à saúde humana e meio ambiente. Espera aí. Jogar o esgoto na rede pluvial que sequer pertence à concessionária e o município veda essa utilização, não tem essa autorização, né? Mas a mentira foi repetida 1 milhão de vezes, dizendo que jogar ali seria como se fosse uma autorização, coisa que não existe. São mentirosos, eu falo para vocês, e eu volto a dizer, eu desafio qualquer um me desmentir. Qualquer um. Então, jogar o esgoto na rede pluvial é uma irregularidade, é um crime. Principalmente contra a saúde pública. Aliás, muita gente ficou doente, em casos mais graves, perderam a vida. Dentre elas, na sua maioria, crianças. Então, esses criminosos por trás desse esquema criminoso, né? Desculpe a redundância, eles têm sangue na mão. Eles têm sangue nas mãos. Isso é fato. Então vamos dar uma lida no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. As concessionárias, não sei o que tal, estão obrigadas. Concessionária, tal, de serviço público, estão obrigadas. Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A prestar, obrigadas, não é faculdade, é obrigada, a prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura. E os essenciais de forma contínua. Estão rasgando o Código de Defesa do Consumidor. Não, eu sempre disse, a farsa foi montada. A farsa dentro do judiciário foi montada. Porque não tem uma decisão, seja de juiz de primeira instância, seja de desembargador, seja ministro do STJ, dizendo, olha, a concessionária, ela pode contratar e receber os valores para prestar as 4 etapas, coleta, transporte, tratamento e disposição final, mas estando dispensada de prestar todas elas, prestando apenas uma, basta estar presente uma. E pode jogar o esgoto na natura no meio ambiente que não tem nada não. Clube de Recife, pô, é só contra os mais pobres, que eles não podem se defender. É só contra eles que isso está acontecendo. Aí você, peraí, para. Se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 5, falar sobre onerosidade manifestamente excessiva. Ora, você vai contratar etapa, um serviço integral para não receber, vai pagar por etapas não prestadas, não usufruídas. Você está sendo cobrado, pagando excessivamente, né? Onerosidade, onerado. Isso é óbvio, qualquer um, porra. Você vai receber o dinheiro para lá comprar X mercadoria, volta com nada, né? Muitas vezes nada, porque jogar o esgoto na rede pluvial é nada. Enfim, bota o dinheiro no bolso, tá tudo certo aí. Quem vai aceitar um negócio desse, mas é isso que está acontecendo. E por fim, senhores, não sou eu que estou dizendo. Você, peraí, Silêncio. Então o senhor está dizendo aqui, Cuquinazinha, ô Sérgio Cuquina, Francisco Falcão, Mauro Campbell, Mauro Campbell, você diz que é do Rio, acho que conhece pelo Rio de Janeiro aqui, né? Pessoal ali da Carapiá, você conhece aqui. Fiz uma audiência contigo no seu gabinete, Sérgio, Mauro Campbell. Tô mentindo? Tô não, né? Isso eu disse lá numa empresa ali coisa justamente sobre isso, né? Ela faz tudo e ela tem que pagar. Né? Mas vamos lá. Incidente de resolução de demanda repetitiva.
IRDR, que é aquela decisão onde os ministros do STJ falam assim, para, tá tendo muitas decisões conflitantes, né? Uma de um jeito, outra de outro, para tudo nós vamos pacificar a matéria. Então, firmaram aí a tese, se não me falha a memória, o tema 565, onde diz lá que o serviço de esgotamento sanitário não estará presente somente quando todas as etapas estiverem, né, sendo prestadas, bastando que ao menos uma delas esteja presente. Claro, pô, contratado uma, né, pago por uma, me parece aí, podemos discordar, né, porque isso pode acabar levando a contaminação do meio ambiente, mas contratado uma, pago por uma, está sendo, o serviço é oneroso. Você não vai obrigar uma empresa a prestar um serviço que para ela é oneroso de forma gratuita. Até aí tudo bem, né? Mas daí dizer que contratar as 4, pagar pelas 4 e depois a obrigação de prestar apenas uma, isso tem que ser aplicado em todo o território nacional por juízes e tribunais. Por juízes e tribunais. Se antes era uma orientação do STJ, é importante que as pessoas saibam, uma orientação através do 543C, né, tomada com base no artigo 543C do antigo CPC, é aquela orientação que fala assim, ó, nós aqui do STJ estamos entendendo dessa forma. Se chegar aqui, vai ser reformado, vai ser dessa forma. Já com o advento do CPC de 2015, artigo 927, inciso 3º, a orientação passou a ser vinculante. Ela tem que cumprir, os juízes, né, os magistrados, devem seguir aquela orientação. Não é agora facultado eles seguir ou não. Eles têm que seguir aquela orientação. Então, se a orientação for essa, pagar pelas 4, né, contratar as 4, dizer que está dispensado o tratamento, então pode desligar toda a estação de tratamento de esgoto em Brasília. Desliga, porque não é mais preciso prestar. Não é isso, ministro Francisco Falcão, Benjamin, Mauro Campbell, Og Fernandes, a Suzete também estava nesse bolo, mas trocou, saiu, acho que é presidente do STJ, mas não é isso que vocês estão falando? Então vamos embora, pô. Vamos aplicar para todo mundo. Porque caso contrário, vou ser muito claro para o senhor se o senhor entende. Se não for dessa forma, se for uma falácia jurídica criada tão somente para se voltar contra a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro está sendo vítima de um esquema criminoso que tem por trás dela uma organização criminosa. Se essa tese não for para ser aplicada em todos os casos idênticos, em todo o território nacional, como determina a lei, fica claro que é uma falácia jurídica criada para se voltar contra uma população indefesa que não tem como se defender, como muitos dizem, contra o judiciário não há defesa. Ao menos eu faço a minha parte e falo com todas as letras. Se não fosse para ser aplicado para todo mundo, trata-se de uma falácia jurídica criada sob encomenda para que uma organização criminosa possa extorquir uma população através do serviço de esgotamento sanitário sabidamente não prestado. Então, meus amigos, se concorda comigo, o vídeo está disponível aí. Ele não não tem fim lucrativo nenhum. Você pode assistir aí, não tem propaganda, não tem nada. E meu nome é Celso Cordeiro. Hoje é dia 31 de março de 2024. No domingo, por volta aí das 18 horas, eu batendo esse papo aqui com vocês. De alguma forma, sou a única esperança de coisa. Agora, aquelas pessoas, aqueles advogados que acham aí, né, que as coisas vão mudar, né, sem que vocês
lutem pelos seus direitos e pelo direito daqueles que vocês deveriam representar. Meus amigos, infelizmente, vocês vão morrer pastando. Isso é uma verdade. Muitos advogados aí morreram sem ter absolutamente nada, sem conseguir absolutamente nada. Nada. Morreram na absoluta miséria. Outros aí, infelizmente, estão conseguindo sobreviver, sabe-se lá como. Né? Com absoluto receio aí de uma instituição que deveria garantir vocês um trabalho, uma autonomia, o direito de vocês poderem fazer o que eu estou fazendo sem sofrer represália. Mas não é isso, porque esses grandes escritórios de advocacia que eu me referi são invariavelmente aqueles que estão lá no Conselho Federal, no Conselho aqui estadual, são eles que estão dominando. Infelizmente, porque você vota nesse grupo que tanto mal faz para a advocacia. Esse ano tem eleições. Espero que você reflita na hora aí, né? E faça a campanha, fique na porta da cada subseção, fazendo campanha contra essas pessoas, contra elas. Ah, mas vou votar, vai ser... Cara, faz a alternância, tira esse grupo. Tira o quanto antes, porque senão, meus amigos, infelizmente, vocês nunca vão ter absolutamente nada. Grande abraço a todos.